Você já fez a análise daquela empresa, viu que seus indicadores são bons, é uma empresa rentável, lucrativa, tem uma saúde financeira realmente muito robusta, o seu preço é muito atraente, mas agora você cai naquela dúvida cruel. Você não sabe qual ação comprar, as ordinárias, as preferenciais ou as units. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente qual que é a melhor ocasião de você fazer a compra de cada um desses estilos de ações. Então assista até o final esse conteúdo aqui. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel, analista CNPI, e antes de mais nada, já queria te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é assim que você retribui para o meu trabalho. Antes de mais nada, vamos começar aqui explicando o que são as ações ordinárias. Ações ordinárias nada mais são do que aquelas ações que te dão o direito de exercer o poder do voto nas assembleias gerais das empresas. Então, se há uma mudança na diretoria executiva, no conselho de administração, na remuneração daqueles diretores ou qualquer outro fator realmente muito relevante que impacta diretamente nas operações da empresa, como fusões, venda de alguns ativos relevantes, tudo isso é tema de Assembleia Geral. Então, se você é um dono de alguma ação ordinária, você tem o direito de aprovar ou negar aquela mudança que aquela empresa quer fazer. Além do mais, aquelas empresas que têm feito o IPO recentemente já têm optado geralmente por fazer uma entrada na Bolsa de Valores somente emitindo ações ordinárias, porque isso garante uma governança corporativa muito mais segura. Então é muito comum a gente ver hoje as empresas somente emitindo ações ordinárias, justamente pelo fato de aproximar os acionistas minoritários, que somos nós, dos grandes investidores daquela empresa, geralmente os donos, fundadores daquela companhia. Em sequência, nós temos as ações preferenciais, que até mesmo em alguns casos mais polêmicos, pode até te dar o direito de voto, embora isso não seja tão comum, tão popular de acontecer. Isso realmente varia de empresa para empresa, mas de maneira geral, as ações preferenciais são aquelas que não têm direito de voto em assembleia, porém têm uma vantagem de receber dividendos antes do que os acionistas ordinários. Então isso realmente garante uma previsibilidade um pouco maior de dividendos em relação aos acionistas de ações ordinárias. E por fim, nós temos as units. As units são formadas pela soma de ações ordinárias com as ações preferenciais. Não existe aqui uma lei, uma regra que estabeleça qual que é a ordem de cada ação. Então pode ser uma ação ordinária com 3 ações preferenciais, uma ordinária com 4 preferenciais. Não existe aqui um padrão, embora sempre seja a soma de uma com a outra. Geralmente as units não são muito bem vistas no mercado, porque isso sinaliza que para aquela ação ser vendida, a pessoa tem que automaticamente fazer a compra de uma ação preferencial que não tem direito a voto. Então acaba que o mercado interpreta esse fato como uma tentativa de distanciar os controladores da empresa dos próprios acionistas. Por isso o mercado como um todo não tende a gostar muito das empresas que tenham units e tende a gostar mais daquelas empresas que têm o risco de governança corporativa menos evidenciado através de ações ordinárias. Então agora beleza, você já sabe o que cada ação significa. Agora chegou o momento da gente avaliar qual que é o melhor cenário para a gente comprar cada tipo de ação. O primeiro fator que a gente vai levar aqui em consideração é o fator proteção, segurança. Isso porque algumas ações têm o direito de tag along. O que é o direito de tag along? Nada mais é do que uma companhia, quando ela é vendida para uma outra empresa, esse acionista, essa outra empresa que fez a compra daquela companhia que você investe, ele é obrigado a pagar para você, acionista, o mesmo tanto que ele pagou para o grande fundador, para o grande controlador daquela empresa. Então, se uma empresa tem tag along de 100%, isso significa que você vai vender as suas ações pelo mesmo preço que o fundador, controlador daquela empresa vendeu para aquele comprador. Se a empresa não tem tag along, às vezes aquela empresa vai ser vendida por um preço e você só vai receber uma pequena parcela daquilo. Então acaba que os acionistas minoritários, nós que não temos grande participação naquela empresa, nós acabamos sendo prejudicados. Então por isso, o primeiro fator aqui vai ser o de segurança. Então optem sempre por aquelas empresas que têm tag along de 100%, porque assim você vai ser mais protegido. Então geralmente as ações ordinárias, as ONs, que vão te garantir esse direito de tag along, geralmente de 100%. Então aqui a gente pode considerar o próprio caso da Eletrobras. Se a gente olha a ELET 3, que são as ações ordinárias da Eletrobras, você vai ver que ela tem tag along, enquanto as preferenciais não possuem. Então até mesmo agora, com uma tentativa de privatização da empresa, uma mudança no controle da companhia, a gente pode ficar muito mais à mercê caso a gente não tenha essa segurança do tag along. Então se você for comprar as ações dessa empresa,
tenha sempre o foco na segurança e compre as preferenciais. Segundo ponto é o fator de liquidez. Isso porque algumas ações acabam sendo negociadas mais do que as outras. Então, nada adianta você comprar uma ação que ela é muito pouca negociada na bolsa, porque tanto para comprar quanto para vender, você vai gastar muito mais tempo e esforço para fazer realmente aquela operação. Então, o segundo fator que envolve é a liquidez. Optem sempre por aquelas empresas, aquelas ações que tenham liquidez boas. Geralmente aqui algumas empresas têm algumas ações que são mais negociadas do que as outras. Então, citando aqui o próprio caso da SulAmérica, que é uma empresa de seguros que atua no Brasil, a gente vê que a Sula 11, que é a sua unit, ela é 40 vezes mais negociada do que suas ações ordinárias. Então, analisando por essa ótica, a gente vê que não faz nenhum sentido comprar a Sula 3 ao invés da Sula 11. E aqui o mesmo argumento vale, por exemplo, para a Shul 3, Shul 4, Klabin 3, 4 ou 11, Taesa 3, 4 ou 11, todas elas vocês vão perceber que geralmente são as ações units que possuem a maior liquidez. Mas lembrando, nunca abdiquem do fator segurança. O fator segurança, aquele que a gente primeiro citou, tem que vir acima de tudo. Mas se todas as empresas te oferecem o direito de tag along, aí sim opte por aquela companhia que tem a maior liquidez. E em terceiro lugar, nós devemos avaliar o fator dividendos, porque como já foi citado aqui, algumas empresas tendem a pagar mais dividendos para as ações preferenciais ao invés das ações ordinárias. Então aqui é o próprio caso do Banco Bradesco e também da Petrobras. A gente vê que historicamente o Bradesco 4 é a ação que tem uma maior distribuição de dividendos aos acionistas. Da mesma forma, a gente tem a Petrobras 4, que historicamente, principalmente no início da década passada, conseguia pagar muito mais dividendos aos acionistas preferenciais do que os acionistas ordinários. De fato, essa aqui é uma discrepância que tem sido cada vez menos popular da gente enxergar, embora já tenha acontecido na nossa história da Bolsa de Valores. Mas no apanhado geral, sempre priorizem a segurança acima de tudo, a liquidez e só depois o caso dos proventos. Nesse caso, tanto do Bradesco como também da Petrobras, acaba que as companhias ofereciam liquidez, tá, em ambas as ações e também a proteção do tag along. Então, somente no terceiro filtro que a gente veria a diferença entre as ações preferenciais e ordinárias. Mas eu indico aqui você a seguir essa listinha porque tenho certeza que você não vai se decepcionar tão cedo com nenhum tipo de ação. Então, se você gostou desse vídeo aqui, já deixa aqui nos comentários qual que é o tema que você quer ver para os nossos próximos vídeos. Além do mais, novamente, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, porque é assim que você ajuda o meu conteúdo a ser espalhado para mais pessoas possível. Então, eu agradeço a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado!